Eu nunca imaginei que uma manhã de terça-feira comum mudaria completamente o rumo da minha vida. Meu nome é Yasmin, tenho 26 anos, e hoje eu preciso contar para vocês a história mais dolorosa que já vivi. Uma história que vai fazer vocês questionarem tudo sobre confiança, sobre amizade e sobre como às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das maiores traições. Vocês já se perguntaram até onde alguém seria capaz de ir por vingança? Até onde uma pessoa consegue fingir, mentir e manipular só para destruir a felicidade de outra? Eu descobri da pior forma possível. Durante 3 anos da minha vida, eu dividi meus segredos mais íntimos, minhas alegrias, minhas angústias e meus medos com alguém que, na verdade, estava planejando minha destruição emocional desde o primeiro dia que nos conhecemos. Esta é a história de como eu joguei no lixo o relacionamento mais perfeito da minha vida, por causa de uma mentira elaborada por quem eu considerava minha melhor amiga. Uma mentira tão bem construída que envolveu até mesmo uma falsa cigana, contratada especialmente para me enganar. Mas o motivo por trás dessa traição é ainda mais chocante do que vocês imaginam. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue identificar o que é? Foi assim que tudo começou. Pequenos sinais que hoje eu percebo que não eram coincidência. Eram pistas de uma vingança que estava sendo cozinhada em fogo lento há anos. Uma pessoa que sorria para mim todos os dias, que me consolava quando eu chorava, que celebrava minhas vitórias, estava na verdade me odiando cada vez mais a cada momento de felicidade que eu vivia. O Gabriel era tudo que uma mulher poderia sonhar. 3 anos de relacionamento, 3 anos de uma felicidade que eu achava que duraria para sempre. Ele me buscava no trabalho todos os dias, lembrava de cada data importante, me tratava como uma rainha. Nossos planos incluíam casamento, filhos, uma vida inteira juntos. Eu realmente acreditava ter encontrado minha alma gêmea, e todas as pessoas ao meu redor confirmavam isso, principalmente ela, minha melhor amiga, que sempre dizia o quanto eu tinha sorte, mas existia um segredo que eu não fazia ideia que existia. Um passado que conectava as 2 pessoas mais importantes da minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E quando esse segredo veio à tona, ele não veio sozinho. Veio acompanhado de uma verdade tão perturbadora que ainda hoje, meses depois, eu tenho dificuldade para acreditar que realmente aconteceu comigo. Vocês vão descobrir como uma amizade pode ser construída sobre uma mentira desde o primeiro dia. Como alguém pode passar anos fingindo te amar enquanto planeja sua vingança. E como uma simples consulta com uma cigana na rua pode ser, na verdade, uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Antes de eu continuar contando essa história que mudou minha vida para sempre, me conta aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. E, por favor, se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, porque essa história tem reviravoltas que vocês não vão conseguir imaginar. Agora deixa eu contar para vocês como tudo começou, como eu conheci o Gabriel e, principalmente, como conheci a pessoa que se tornaria minha maior inimiga disfarçada de melhor amiga. Conheci o Gabriel num sábado de março de 2021, numa livraria em Ipanema. Eu estava procurando um livro sobre design gráfico quando esbarrei nele, literalmente. Derrubei uma pilha de livros e ele me ajudou a juntar tudo, rindo da situação. Era impossível não reparar no sorriso dele, nos olhos castanhos que pareciam brilhar quando ele falava. Começamos a conversar ali mesmo, entre as estantes. E o que deveria ser um encontro casual de 5 minutos, virou 3 horas de papo num café próximo. Gabriel tinha 25 anos na época. Era engenheiro civil e trabalhava numa empresa grande em Copacabana. Morava sozinho num apartamento pequeno, mas aconchegante perto da praia. Desde o primeiro encontro, ele demonstrou um interesse genuíno em me conhecer. Não era aquela pegação superficial que a gente está acostumada hoje em dia. Ele realmente queria saber sobre mim, sobre meus sonhos, sobre minha família. Me ligava todo dia só para perguntar como tinha sido meu dia no trabalho. Nosso primeiro encontro oficial foi no Bar Urca, com vista para a Bahia. Gabriel escolheu o lugar porque disse que queria algo especial para nossa primeira vez, saindo como um casal de verdade. Ele chegou com flores, não rosas vermelhas clichês, mas girassóis, porque tinha reparado que eu usava um brinco de girassol no dia que nos conhecemos. Esse tipo de atenção aos detalhes se tornou uma marca dele durante todo o nosso relacionamento. Em 2 meses de namoro,
Gabriel já havia me apresentado para toda a família dele. Os pais moravam em Vila Isabel e me receberam como se eu fosse filha. A mãe dele, Dona Carmen, sempre fazia questão de preparar minha sobremesa favorita quando eu ia jantar lá. O pai, seu Antônio, dizia que nunca tinha visto o filho tão feliz quanto ficou depois que me conheceu. Gabriel tinha um irmão mais novo, o Davi, que estudava engenharia também, e sempre brincava dizendo que eu era a cunhada perfeita porque fazia o irmão dele ficar menos chatão. O que mais me impressionava no Gabriel era como ele conseguia equilibrar carinho com respeito. Ele me buscava no trabalho em Botafogo todos os dias, mesmo isso significando pegar trânsito pesado saindo de Copacabana. Quando eu estava estressada com algum projeto, ele aparecia em casa com meu sorvete favorito e ficava quietinho me fazendo companhia enquanto eu trabalhava. Nas discussões, e olha que eram raras, ele nunca gritava, nunca me desrespeitava, sempre tentava conversar e entender meu ponto de vista. Foi num desses dias que eu estava no Hospital da Lagoa visitando minha tia Denise, que tinha passado por uma cirurgia, que conhecia a Márcia. Ela estava terminando o plantão como enfermeira e me ajudou a encontrar o quarto da minha tia. Márcia era uma mulher bonita, cabelos cacheados sempre bem cuidados, um sorriso simpático que transmitia confiança. Começamos a conversar e descobri que morávamos relativamente perto, ela na Tijuca e eu em Botafogo. O que me chamou a atenção na Márcia foi como ela era prestativa, me deu o número dela e disse que se eu precisasse de qualquer coisa relacionada ao hospital, era só ligar. Durante as 2 semanas que minha tia ficou internada, Márcia sempre dava um jeito de aparecer e perguntar como estavam as coisas. Ela tinha uma energia muito positiva, dessas pessoas que você se sente bem só de estar perto. Quando minha tia recebeu alta, eu e Márcia já tínhamos criado uma amizade. Ela sugeriu que fossemos tomar um açaí para comemorar a recuperação da minha tia. E foi nesse momento que nossa amizade realmente começou. Márcia era uma excelente ouvinte. Fazia perguntas interessantes sobre minha vida, meu trabalho, minha família. Quando comecei a falar sobre o Gabriel, ela demonstrou curiosidade genuína. Queria saber todos os detalhes sobre como nos conhecemos, como era nosso relacionamento. Lembro até hoje da reação dela quando mostrei uma foto do Gabriel. Ela ficou uns segundos olhando para o celular em silêncio. Depois disse que ele era muito bonito e que eu tinha muita sorte. Perguntou onde ele morava, onde trabalhava, que tipo de música ele gostava. Na época, achei natural essa curiosidade. Afinal, quando você gosta de alguém, quer conhecer as pessoas importantes na vida dessa pessoa, não é mesmo? Márcia rapidamente se tornou minha confidente. Quando o Gabriel demorava para responder uma mensagem, eu ligava para ela reclamando. Quando tínhamos nossos momentos românticos especiais, ela era a primeira a saber todos os detalhes. Ela sempre tinha conselhos na ponta da língua. Sempre sabia o que dizer para me acalmar ou me animar. O engraçado é que ela nunca quis conhecer o Gabriel pessoalmente. Sempre inventava uma desculpa quando eu sugeria sairmos os 3 juntos. Dizia que não queria atrapalhar nosso tempo de casal, que preferia me ter só para ela quando saíssemos. Eu achava fofo. Pensava que ela respeitava meu relacionamento e não queria se intrometer. Durante esses quase 2 anos de amizade, Márcia se tornou parte essencial da minha rotina. Falávamos todos os dias. Ela sabia da minha vida tanto quanto eu mesma. Quando Gabriel começou a falar sobre casamento, ela foi a primeira pessoa que contei. Quando ele mencionou a possibilidade de uma promoção que nos levaria para São Paulo, Márcia foi quem ouviu todas minhas dúvidas e ansiedades sobre mudar de cidade. Ela sempre me incentivava a valorizar o que eu tinha com Gabriel. Dizia que relacionamentos como o nosso eram raros de encontrar. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Agora eu sei que cada palavra dela tinha um propósito muito mais sombrio do que eu jamais imaginaria. Era uma terça-feira de outubro. O céu estava nublado e eu tinha acordado meio desanimada, sem saber bem o porquê. Às vezes a gente tem essas sensações estranhas, como se o universo estivesse tentando nos avisar de alguma coisa, mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Minha mãe tinha marcado um médico na Barra da Tijuca de manhã cedo e me pediu para acompanhá-la, já que ela não gostava de andar sozinha de transporte público. Saímos de casa às 7 da manhã para pegar o metrô na estação Botafogo. Minha mãe, Solange, sempre foi uma mulher curiosa, dessas que param para conversar com qualquer pessoa na rua. Ela acredita em energias, em sinais, em coincidências que não são coincidências. Foi ela quem me ensinou a prestar atenção nos detalhes do universo, nos números que se repetem,
nas pessoas que aparecem na nossa vida no momento certo. Estávamos descendo as escadas da estação quando uma mulher nos abordou. Ela tinha uns 45 anos, cabelos compridos e ondulados, usava muitas pulseiras coloridas e tinha aquele visual típico de cigana que a gente vê nos filmes. Vestia uma saia longa, florida e uma blusa bordada e carregava uma bolsa grande cheia de cartas e pedras. O nome dela era Esmeralda. Pelo menos foi assim que ela se apresentou. A mulher olhou diretamente para minha mãe e disse que precisava falar conosco, que tinha uma mensagem muito importante sobre meu futuro. Eu tentei apressar minha mãe, falei que estávamos atrasadas, mas vocês conhecem mãe, né? Quando elas ficam curiosas com essas coisas, não tem jeito. Minha mãe parou na hora e perguntou do que se tratava. Esmeralda pegou na mão da minha mãe e ficou uns segundos em silêncio, como se estivesse lendo alguma coisa através do toque. Depois olhou para mim com uma expressão séria, quase preocupada, e disse que eu estava em perigo, que o homem que eu amava não era quem eu pensava que era. Falou que ele escondia segredos terríveis, que tinha um passado sombrio que eu desconhecia completamente. O coração disparou no meu peito. Perguntei que tipo de segredos, o que ela estava vendo exatamente. Esmeralda disse que via traição, mentira, que esse homem já havia destruído outras mulheres antes de mim, que ele era especialista em conquistar mulheres ingênuas e depois abandoná-las quando se cansava. Falou que eu era apenas mais uma na lista dele, que ele jamais me amou de verdade. Minha mãe ficou visivelmente perturbada com as palavras da cigana. Ela sempre foi protetiva comigo, principalmente depois que meu pai saiu de casa. Começou a fazer perguntas sobre Gabriel, queria saber mais detalhes sobre essas traições que a cigana estava vendo. Esmeralda disse que via outra mulher na vida dele, alguém do passado que nunca saiu realmente do coração dele, que ele estava apenas esperando o momento certo para me trocar por essa pessoa. A coisa mais perturbadora foi quando ela falou sobre coisas específicas. Disse que Gabriel tinha uma marca de nascença no ombro esquerdo, o que era verdade. Falou que ele sempre usava um cordão com um pingente que pertencia ao avô dele, também verdade. Como ela poderia saber essas coisas se nunca tinha visto Gabriel na vida? Isso me deixou completamente abalada. Esmeralda continuou dizendo que eu precisava acordar antes que fosse tarde demais, que se eu continuasse cega para a realidade, Gabriel ia me destruir emocionalmente. Ela falou sobre uma viagem que ele faria em breve, uma viagem de trabalho que na verdade seria um encontro com essa outra mulher. Curiosamente, Gabriel havia mencionado uma possível viagem para São Paulo na semana anterior, relacionada à promoção que ele estava esperando. No final da consulta, que durou quase 20 minutos, Esmeralda me deu uma pedra de proteção e disse que eu devia carregá-la sempre comigo. Falou que nos próximos dias eu veria sinais claros da traição de Gabriel, que o universo me daria provas do que ela estava falando. Minha mãe insistiu em pagar pela consulta, mesmo eu falando que não era necessário. Durante todo o trajeto até a Barra, não consegui parar de pensar no que a cigana tinha falado. Minha mãe estava preocupada. Dizia que essas coisas não aparecem na nossa vida à toa, que eu devia prestar atenção aos sinais. Tentei racionalizar, falei que podia ser coincidência, que cigana de rua às vezes chuta coisas óbvias sobre relacionamentos. Mas no fundo, aquelas palavras tinham plantado uma semente de dúvida que começou a crescer rapidamente. Quando cheguei no trabalho, não conseguia me concentrar. Cada mensagem que Gabriel mandava eu analisava com lupa, procurando sinais ocultos, duplos sentidos. Quando ele demorava para responder, minha mente ia direto para a possibilidade de ele estar conversando com outra pessoa. Quando ele dizia que estava trabalhando até tarde, eu me perguntava se era verdade ou se era desculpa para encontrar alguém. No final do dia, liguei para Márcia e contei tudo sobre o encontro com a cigana. Esperava que ela me tranquilizasse, que falasse que era besteira, que Gabriel me amava e que eu não devia dar ouvidos para charlatã de rua. Mas a reação dela me surpreendeu. Márcia ficou em silêncio por uns segundos e depois disse que mulher tem intuição, que talvez eu devesse prestar atenção no que o universo estava tentando me falar. Ela me lembrou de algumas situações que eu havia contado sobre Gabriel, situações completamente normais que ela começou a interpretar sob uma nova ótica, a vez que ele chegou tarde do trabalho e estava um pouco distante, o dia que ele recebeu uma ligação e saiu da sala para atender, a tarde que ele estava mexendo no celular e rapidamente guardou quando eu me aproximei. Coisas que na época não significavam nada, mas que Márcia estava me fazendo enxergar como possíveis evidências de traição. Nos dias seguintes, comecei a observar Gabriel com outros olhos.
Cada gesto dele se tornou suspeito. Cada palavra era analisada em busca de mentiras. Márcia me ligava todo dia para saber se eu tinha descoberto algo novo, se tinha visto os tais sinais que a cigana falou. Ela me incentivava a investigar, a procurar evidências, a não ser ingênua com a situação. O que começou como uma pequena semente de dúvida plantada pela cigana se transformou numa obsessão que estava consumindo minha vida. Durante 3 semanas depois daquele encontro na estação, eu vivia num estado constante de paranoia. Cada movimento do Gabriel, cada mensagem, cada ligação era analisada sob uma lente de desconfiança que eu nunca havia experimentado antes. Márcia se tornou minha cúmplice nessa investigação, sempre pronta para ouvir minhas teorias e alimentar minhas suspeitas com interpretações que hoje eu percebo como completamente distorcidas. Gabriel notou minha mudança de comportamento quase imediatamente. Ele perguntava se eu estava bem, se havia acontecido alguma coisa no trabalho ou em casa. Quando eu respondia de forma evasiva ou ficava em silêncio, ele tentava me abraçar, me beijar, fazer carinho, mas eu me afastava instintivamente. Como eu poderia aceitar o afeto de alguém que, segundo a cigana, estava me traindo? Como eu poderia fingir normalidade quando sentia que estava vivendo uma mentira? A viagem para São Paulo realmente aconteceu, exatamente como a cigana havia previsto. Gabriel me contou com 2 semanas de antecedência que a empresa havia confirmado sua transferência temporária para verificar a possibilidade de abrir uma filial lá. Ele ficaria 1 semana conhecendo a cidade, os potenciais escritórios, entendendo a logística da mudança. Na época, antes da consulta com Esmeralda, eu estava animada com a possibilidade de nos mudarmos juntos, de começarmos uma nova vida numa cidade maior. Mas agora, tudo o que eu conseguia pensar era nas palavras da cigana sobre ele se encontrar com outra mulher. Quando Gabriel me mostrou os e-mails da empresa confirmando a viagem, eu fingi estar feliz, mas por dentro estava me corroendo de ansiedade. Márcia alimentava ainda mais essas suspeitas, dizendo que coincidência demais era sinal do universo, que eu precisava ficar alerta durante aquela semana. A despedida no aeroporto foi torturante. Gabriel me beijou como sempre fazia, disse que ia sentir minha falta, que ligaria todos os dias. Mas eu só conseguia pensar se aquele beijo tinha gosto de mentira, se ele estava realmente sentindo minha falta, ou se estava ansioso para reencontrar a tal mulher misteriosa. Quando o voo dele decolou, eu chorei no estacionamento do aeroporto, não de saudade, mas de medo e desespero. Durante os 5 dias que Gabriel ficou em São Paulo, nossa comunicação ficou tensa. Ele ligava toda noite como prometeu, mas eu estava sempre procurando sinais de que ele estava mentindo. Quando ele contava sobre os lugares que tinha visitado, eu perguntava detalhes específicos, como se estivesse testando a veracidade da história. Quando ele dizia que estava cansado e ia dormir cedo, eu me perguntava se ele realmente estava sozinho no hotel. Márcia ligava para mim várias vezes por dia durante essa semana. Ela queria saber se Gabriel havia falado alguma coisa estranha, se eu tinha notado mudanças no comportamento dele, se eu havia descoberto alguma evidência das traições que a cigana mencionou. Ela me incentivava a procurar pistas no apartamento dele, a verificar o computador, o celular, qualquer coisa que pudesse confirmar as suspeitas. Foi no último dia da viagem de Gabriel que tudo desmoronou. Eu estava no apartamento dele regando as plantas, como havia prometido fazer, quando decidi procurar evidências das supostas traições. Comecei olhando gavetas, armários, procurando cartas, fotos, qualquer coisa que pudesse confirmar a existência de outra mulher. Não encontrei nada comprometedor, mas isso só aumentou minha ansiedade. Se ele estava escondendo alguma coisa, certamente seria mais cuidadoso. Quando Gabriel voltou de São Paulo, eu já havia tomado uma decisão. A tensão dos últimos dias, somada às palavras da cigana e aos constantes incentivos de Márcia para que eu abrisse os olhos, tinha me convencido de que nosso relacionamento era uma mentira. Eu marquei um encontro com ele no café onde tivemos nosso primeiro encontro oficial, achando que seria poético terminar onde tudo começou. Gabriel chegou animado, trazendo presentes que havia comprado para mim em São Paulo. Um pequeno quadro com a vista da cidade, alguns doces típicos e uma pulseira delicada que ele disse ter escolhido pensando em mim. Mas em vez de ficar emocionada com os presentes, eu só via evidências de culpa, como se ele estivesse tentando compensar alguma traição com presentes.
Quando disse que queria terminar, Gabriel ficou completamente perdido. Ele não entendia o motivo. Perguntava o que tinha acontecido durante a semana que ele esteve fora, se eu havia conhecido outra pessoa, se era algo relacionado ao trabalho ou à família. Eu não soube explicar direito. Apenas disse que sentia que não éramos mais compatíveis, que nosso relacionamento não tinha mais sentido. Gabriel implorou para conversarmos. Disse que aquilo não fazia sentido, que uma semana antes de viajar estava tudo normal entre nós. Ele perguntou se era sobre a possível mudança para São Paulo, se eu estava com medo de sair do Rio. Ofereceu abrir mão da promoção, ficar no Rio, fazer qualquer coisa para salvar nosso relacionamento. Mas eu estava determinada a terminar, convencida de que estava tomando a decisão certa. A expressão de dor e confusão no rosto do Gabriel naquele momento ainda me assombra até hoje. Ele realmente não entendia o que estava acontecendo. Por que a mulher que ele amava estava jogando 3 anos de relacionamento no lixo, sem uma explicação coerente? Mas eu estava cega pela manipulação, incapaz de ver a verdade que estava bem na minha frente. Depois do término, mergulhei numa tristeza profunda. Mesmo convencida de que havia tomado a decisão certa, eu sentia uma dor imensa no peito. Márcia estava sempre presente nesses momentos difíceis, me consolando, dizendo que a dor era normal, que eu havia sido corajosa ao terminar antes de ser traída e humilhada. Ela dizia que eu deveria me orgulhar de ter seguido minha intuição. Passaram-se 2 meses desde o término quando algo aconteceu que mudaria tudo. Eu estava mexendo no Instagram numa tarde de sábado, fazendo aquela navegação sem rumo que a gente faz quando está entediada, quando resolvi olhar as fotos antigas da Márcia. Não sei exatamente o que me motivou a fazer isso. Talvez curiosidade sobre como ela era antes de nos conhecermos. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. Nas fotos arquivadas de 2019, encontrei dezenas de imagens da Márcia com um homem. Eles estavam abraçados, se beijando, em viagens, em restaurantes, claramente num relacionamento amoroso. Mas o que me fez cair da cadeira foi reconhecer o rosto do homem. Era Gabriel, meu Gabriel. O Gabriel que eu havia terminado por suspeitas infundadas estava nas fotos antigas da minha melhor amiga. Minha mente simplesmente não conseguia processar o que estava vendo. Como isso era possível? Márcia e Gabriel tinham namorado e ela nunca me contou? Pior ainda, ela se aproximou de mim sabendo exatamente quem eu era. Nossa amizade inteira havia sido uma mentira desde o primeiro dia. Comecei a analisar as datas das fotos com obsessão. O relacionamento deles havia durado de janeiro a setembro de 2019. As últimas fotos mostravam eles felizes numa viagem para Búzios em agosto, apenas 1 mês antes das fotos terminarem abruptamente. Gabriel e eu nos conhecemos em março de 2021, quase 2 anos depois. Márcia e eu nos conhecemos apenas 2 semanas depois de eu começar a namorar Gabriel. Tudo começou a fazer sentido de uma forma assustadora. A forma como Márcia sempre demonstrava muito interesse nos detalhes do meu relacionamento com Gabriel. Como ela sempre sabia dar conselhos precisos sobre o comportamento dele. Porque ela nunca quis conhecê-lo pessoalmente. Porque ela sempre me incentivava a contar tudo sobre nossa intimidade. Ela não estava sendo uma boa amiga curiosa. Ela estava coletando informações sobre o homem que ela ainda amava. A descoberta mais chocante veio quando percebi que nossa amizade casual no hospital não havia sido uma coincidência. Márcia havia se aproximado de mim intencionalmente, sabendo exatamente quem eu era e qual era a minha relação com Gabriel. Durante 2 anos, ela fingiu ser minha melhor amiga enquanto planejava sua vingança. Depois de descobrir as fotos, passei 3 dias numa agonia indescritível. Não conseguia comer, dormir ou me concentrar em nada. Minha mente estava num turbilhão tentando processar a magnitude da traição que havia descoberto. 2 pessoas em quem eu mais confiava na vida tinham se envolvido romanticamente, e uma delas havia construído uma amizade falsa comigo durante 2 anos. Mas a pergunta que mais me atormentava era: por quê? Por que Márcia faria isso comigo? Na quinta-feira, não aguentei mais. Liguei para Márcia e disse que precisávamos conversar urgentemente. Ela percebeu pela minha voz que algo estava errado e sugeriu que nos encontrássemos no shopping da Gávea, num café mais reservado onde poderíamos ter privacidade. Durante todo o trajeto até lá, meu coração batia descompassado. Eu não fazia ideia de como abordar o assunto ou como ela reagiria ao ser confrontada. Márcia chegou pontualmente como sempre, com aquele sorriso caloroso que eu havia aprendido a amar durante nossa amizade. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto
e perguntou se estava tudo bem, notando minha expressão tensa. Pedimos nossos cafés e ficamos alguns minutos conversando amenidades, mas eu não conseguia fingir normalidade por muito tempo. Respirei fundo e coloquei meu celular na mesa, mostrando uma das fotos que havia encontrado no Instagram dela. A foto mostrava ela e Gabriel se beijando numa praia, claramente apaixonados, com a data de julho de 2019 bem visível. O sorriso desapareceu completamente do rosto da Márcia, e ela ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia olhava para a foto, depois para mim, depois novamente para a foto, como se estivesse tentando inventar uma explicação plausível para aquilo. Mas não havia explicação que justificasse 2 anos de mentiras. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela suspirou fundo e disse que podia explicar tudo. A história que Márcia me contou naquele café mudou completamente minha percepção sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 2 anos. Gabriel e ela realmente namoraram por 8 meses em 2019. Segundo ela, foi o relacionamento mais intenso da vida dela. Ela estava perdidamente apaixonada, já falava em morar juntos, em casamento, em ter filhos, mas Gabriel não demonstrava o mesmo nível de comprometimento. Márcia contou que Gabriel era carinhoso e atencioso com ela, mas sempre mantinha uma certa distância emocional. Ele nunca falava sobre o futuro deles como casal, sempre mudava de assunto quando ela tocava no assunto de morar juntos. Nos últimos meses do relacionamento, ela sentia que ele estava se afastando, mas sempre que questionava, Gabriel dizia que estava apenas estressado com o trabalho. O término aconteceu de forma abrupta, em setembro de 2019. Gabriel disse que não estava pronto para um relacionamento sério, que precisava focar na carreira, que não era justo com ela continuar uma relação sabendo que não conseguia dar o que ela merecia. Márcia ficou devastada. Ela havia investido emocionalmente tudo naquele relacionamento e se viu rejeitada sem nem ao menos uma chance de lutar pelo que sentia. Nos meses seguintes ao término, Márcia mergulhou numa depressão profunda. Ela stalkeava Gabriel nas redes sociais obsessivamente, esperando que ele mudasse de ideia e voltasse atrás. Criou perfis falsos para acompanhar a vida dele. Chegou a ir nos lugares que ele frequentava na esperança de um encontro casual. Mas Gabriel seguiu com sua vida normalmente, aparentemente sem sofrer com o término. Em março de 2021, quase 2 anos depois do término, Márcia descobriu através de uma amiga em comum que Gabriel estava namorando alguém novo. Ela me stalkeou nas redes sociais e descobriu que éramos um casal feliz, que postávamos fotos juntos, que tínhamos tudo aquilo que ela sempre quis ter com ele. A inveja e o ressentimento que ela sentia foram instantâneos e devastadores. Foi então que Márcia descobriu através do Instagram que eu visitava regularmente minha tia no Hospital da Lagoa, onde ela trabalhava. Ela começou a planejar meticulosamente um encontro que parecesse casual. Estudou minha rotina, meus horários de visita e se posicionou estrategicamente para esbarrar comigo no corredor do hospital naquela tarde de abril. A confissão mais chocante veio quando Márcia admitiu que nossa amizade inteira foi construída com o propósito de vingança. Desde o primeiro dia, ela sabia exatamente quem eu era e qual era a minha relação com Gabriel. Cada conversa que tivemos, cada conselho que ela me deu, cada momento de intimidade que compartilhamos, foi calculado para ela se aproximar da minha vida e encontrar uma forma de me fazer sofrer como ela havia sofrido. Durante 2 anos, Márcia teve que ouvir eu contar detalhes íntimos sobre meu relacionamento com Gabriel. Ela ouvia como ele me tratava como uma rainha, como ele falava em casamento comigo, como ele demonstrava um amor que nunca havia demonstrado por ela. Cada história feliz que eu contava era como uma punhalada no coração dela, alimentando ainda mais seu desejo de vingança. A gota d'água foi quando contei para Márcia sobre a possível mudança para São Paulo e os planos de casamento que Gabriel havia mencionado. Ela percebeu que ele estava realmente sério comigo, que estava disposto a dar passos que nunca deu com ela. Foi nesse momento que decidiu colocar seu plano de vingança em ação. Márcia confessou que contratou Conceição, que realmente trabalhava como cartomante na feira de São Cristóvão, para se passar por cigana e me abordar na estação do metrô. Ela estudou minha rotina durante semanas. Sabia exatamente que horário eu e minha mãe passávamos por ali todas as terças-feiras. Conceição recebeu informações detalhadas sobre Gabriel, a marca de nascença, o cordão do avô, os planos de viagem, tudo fornecido por Márcia.
O plano era simples, mas eficaz. Usar minha tendência a acreditar em sinais e energias contra mim mesma. Márcia sabia que eu era supersticiosa, que levava esse tipo de coisa a sério. Então, uma previsão detalhada sobre traições seria o suficiente para plantar a semente da dúvida. E ela estaria lá, como sempre, para regar essa semente com mais suspeitas e interpretações distorcidas. Nos dias seguintes ao encontro com a cigana, Márcia me ligava constantemente para saber se eu havia descoberto evidências das traições. Ela me incentivava a investigar Gabriel, a questionar cada comportamento dele, a interpretar gestos inocentes como sinais de culpa. Quando Gabriel viajou para São Paulo, ela alimentou ainda mais minhas paranoias, me convencendo de que aquela era a oportunidade perfeita para ele se encontrar com a suposta amante. A parte mais perturbadora da confissão foi quando Márcia admitiu que nunca planejou que eu descobrisse a verdade. Ela achava que eu viveria para sempre, acreditando que havia terminado um relacionamento por intuição, nunca sabendo que havia sido manipulada. A descoberta das fotos no Instagram foi um descuido dela. Ela havia esquecido de apagar aquelas imagens arquivadas. Quando terminei de ouvir toda a verdade, senti uma mistura de raiva, nojo e uma tristeza profunda que eu nunca havia experimentado. Não era apenas a dor de ter perdido Gabriel, mas a dor de descobrir que uma pessoa havia dedicado 2 anos da vida dela para me destruir psicologicamente. Que cada risada que compartilhamos, cada lágrima que ela enxugou do meu rosto, cada conselho que me deu, foi parte de uma vingança elaborada. Márcia tentou se justificar dizendo que me amava como amiga, que em muitos momentos reais nossa amizade havia se tornado genuína, mas que não conseguia superar a dor de ver Gabriel feliz comigo, quando ele nunca havia sido feliz com ela. Disse que sabia que estava errada, mas que a inveja e o ressentimento eram mais fortes que a razão. Levantei da mesa sem dizer uma palavra e saí do café. Nunca mais falei com Márcia depois daquele dia. Bloqueei ela em todas as redes sociais, mudei meu número de telefone e pedi transferência no trabalho para evitar qualquer possibilidade de encontro casual. Mas o estrago já estava feito. Eu havia jogado fora 3 anos do relacionamento mais perfeito da minha vida por causa da vingança calculada de uma pessoa que eu chamava de melhor amiga. Tentei entrar em contato com Gabriel algumas semanas depois de descobrir toda a verdade. Queria explicar o que havia acontecido, pedir perdão, tentar reconstruir o que tínhamos perdido. Mas quando liguei para ele, uma voz feminina atendeu o telefone. Gabriel havia seguido em frente, encontrado alguém que soubesse valorizar o amor que ele tinha para oferecer. Eu havia perdido para sempre a pessoa mais especial que já passou pela minha vida. Gente, essa é uma das histórias mais dolorosas que já vivi e que provavelmente vou carregar para o resto da vida. Quando olho para trás, ainda não consigo acreditar completamente no que aconteceu comigo. Durante 2 anos inteiros, eu dividi minha vida íntima, meus segredos mais profundos, minhas alegrias e tristezas com uma pessoa que na verdade me odiava. Uma pessoa que estava planejando metodicamente minha destruição emocional desde o primeiro dia que nos conhecemos. A Márcia não foi apenas uma amiga falsa. Ela foi uma manipuladora calculista que usou minha confiança, minha ingenuidade e até mesmo minhas crenças espirituais contra mim. Ela estudou minha personalidade durante meses para encontrar a forma mais eficaz de me fazer sofrer. E o pior de tudo é que conseguiu. Ela me fez jogar fora 3 anos de um relacionamento perfeito. Me fez desconfiar do homem que realmente me amava. Me fez questionar minha própria sanidade. O Gabriel era inocente em tudo isso. Ele nunca me traiu, nunca me mentiu, nunca me desrespeitou. Ele era exatamente o homem maravilhoso que eu pensava que era. Mas eu permiti que a manipulação de uma pessoa ressentida destruísse nossa felicidade. Eu escolhi acreditar nas palavras de uma cigana falsa, em vez de confiar no homem que havia me dado apenas motivos para confiar nele durante 3 anos. Hoje, quase 1 ano depois de descobrir toda a verdade, ainda lido com as consequências das minhas escolhas. Perdi não apenas o amor da minha vida, mas também minha capacidade de confiar plenamente nas pessoas. Toda nova amizade que faço vem acompanhada de uma paranoia sobre as verdadeiras intenções da pessoa. Cada relacionamento que inicio carrega o peso da desconfiança que a Márcia plantou em mim. A terapia tem me ajudado a processar tudo isso, a entender que nem toda pessoa que se aproxima de mim tem segundas intenções, mas algumas feridas são mais difíceis de cicatrizar. A culpa de ter sido tão cega, tão facilmente manipulada, ainda me assombra em muitos momentos.
Eu deveria ter confiado no Gabriel. Eu deveria ter questionado mais as motivações da Márcia. Eu deveria ter prestado atenção nos sinais de que algo estava errado. O que mais me machuca é saber que joguei fora um amor verdadeiro por causa de uma mentira. O Gabriel realmente me amava. Estava disposto a construir uma vida comigo, a abrir mão de oportunidades profissionais para me fazer feliz. E eu, influenciada por uma pessoa que se alimentava do meu sofrimento, destruí tudo isso com minhas próprias mãos. Essa experiência me ensinou lições dolorosas sobre confiança, sobre inveja e sobre como o ressentimento pode transformar pessoas em verdadeiros monstros. A Márcia não era uma pessoa má que se fingiu de boa. Ela era uma pessoa que se deixou consumir pela dor e pela inveja, a ponto de dedicar anos da vida dela para me prejudicar. O ódio que ela sentia por mim era, na verdade, o reflexo da dor que ela carregava por ter sido rejeitada pelo Gabriel. Eu conto essa história não para buscar pena ou compreensão, mas para alertar outras pessoas sobre os perigos da manipulação emocional, sobre como pessoas próximas podem usar nossa vulnerabilidade contra nós, sobre como é importante confiar em nossos relacionamentos e não deixar terceiros plantarem sementes de dúvida onde existe amor verdadeiro. Se vocês tiraram alguma coisa dessa minha história, eu já me sinto realizada em compartilhar essa dor. Espero que nunca passem por algo parecido, mas se estiverem vivendo alguma situação similar, prestem atenção nos sinais, questionem as motivações das pessoas ao redor de vocês e, principalmente, confiem no amor quando ele for verdadeiro. Por favor, gente, se essa história tocou vocês de alguma forma, me ajudem deixando o seu like aí embaixo. Essa história foi muito difícil para eu contar. Mexe com feridas que ainda estão abertas, então cada like significa muito para mim. Se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, porque tenho muitas outras histórias para compartilhar com vocês. Histórias que mostram como o amor pode ser complicado, doloroso, mas também transformador. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa reviravolta. Já passaram por alguma traição de amigo? Já foram manipulados por alguém em quem confiavam? Quero muito saber a opinião de vocês e suas próprias experiências. Deu muito trabalho para eu organizar todos esses sentimentos e transformar em uma história coerente para vocês. Então, por favor, não esqueçam de comentar. E se vocês puderem, me ajudem no Valeu Demais, que é a nossa forma de doação para ajudar com os custos do canal e trazer mais vídeos diários para vocês. Isso ajudaria muito o nosso trabalho e me permitiria dedicar mais tempo para encontrar e contar essas histórias que mexem com todos nós. Assistam aos outros vídeos do canal também. Tem muitas histórias incríveis esperando vocês. Obrigada por terem ficado até o final dessa história tão dolorosa. Até o próximo relato. E lembrem-se sempre de cuidar do coração de vocês.